Senhores vereadores, senhor presidente Fábio Braga, que acaba presidindo esta votação, queria cumprimentá-lo e cumprimentar a todos. De fato, colocar o nome à disposição nesse momento é fundamental. Lembro que na primeira eleição, lá no dia 1º de janeiro de 2017, acredito que essa mesma composição do qual hoje apoiou e fez um enfrentamento com o nome do vereador Lela, também lançou candidaturas naquela ocasião. Eu fui candidato naquela ocasião a primeiro secretário, que hoje é ocupado pelo vereador Gabrielzinho, segundo secretário, que hoje é ocupado pelo vereador Gabrielzinho, e naquela ocasião fui candidato. E depois, na segunda eleição, não tive candidaturas, porém, nós também tentamos compor um campo, do qual já foi explicado aqui, que nós tivemos uma série de compromissos não cumpridos e que deu origem à mesa diretora, do qual hoje se institui uma seguinte mesa diretora a partir dos tais acordos. Quero ressaltar que venho aqui me candidatar e pedir o voto dos senhores vereadores, de todos os senhores vereadores, da senhora vereadora Maria da Graça, pela necessidade, minimamente, de se ter uma pluralidade na mesa diretora. Segundo, de dizer que sim, hoje a minha candidatura a vice-presidente é uma candidatura legítima e necessária para essa Câmara Legislativa. Dizer que o vereador Katumi Oda, do qual tem os acordos estabelecidos, ele já foi vice-presidente da Câmara no lugar do vereador, conjuntamente com o vereador Gui Pereira, do qual o vereador Katumi presidiu muitas sessões fundamentais. Foi fundamental. Ele presidiu sessões de votações centrais para essa cidade, como grande parte do pacote, como outras medidas que passaram por essa casa. Quero dizer também que o próprio vereador Katumi já foi liderança aqui dentro dessa casa e que já foi presidente. Então, nesse atual momento, é necessário sim que essa Câmara Legislativa e que esse espaço do Poder Legislativo seja ocupado por uma outra perspectiva, não numa lógica dos acordos realizados previamente, mas numa lógica de garantir a pluralidade, numa lógica de garantir minimamente a liberdade desse poder perante os outros poderes. E isso a gente tem uma dificuldade enorme de perceber. Quero ainda colocar uma questão do qual a gente vem fazendo uma reflexão, que é do quanto que o processo eleitoral lá fora, conjuntamente com a dinâmica interna do plenário, ele não consegue refletir a dinâmica da sociedade. E aqui a gente percebe o quanto que a sociedade ela não é representada na sua pluralidade. Isso é uma falha do modelo eleitoral e do modelo do qual a gente tem um modelo democrático representativo. Isso reflete diretamente aqui nas nossas ações. Isso é refletido, por exemplo, num dia como hoje, da manutenção de acordos e, mais do que isso, num dia como hoje, do qual as questões centrais, que é a função da Câmara Legislativa, não são abordados com a sua necessidade e com a sua profundidade, do qual os acordos valem mais do que a função dessa casa. A Câmara Municipal de Florianópolis poderia estar protagonizando debates fundamentais, poderia estar discutindo as questões centrais de saneamento básico, por exemplo, poderia estar saindo aqui com projetos de lei para resolver problemas da cidade diários, mas nós não temos esse ambiente do qual seria necessário que a Câmara tivesse. A Câmara Legislativa poderia ser o local que nós estivéssemos hoje discutindo, por exemplo, a notícia que está passando aí, do qual o governo federal coloca Florianópolis como uma cidade para fazer a quarentena, daquelas famílias que estão lá na China com possibilidade de estarem com vírus. Então, esta é uma questão do qual a Câmara não tem se debruçado, que são as questões centrais da cidade. E a minha candidatura se coloca nesse cenário, vereador Guilherme, que é trazer uma outra perspectiva para a Câmara e para garantir a diversidade na mesa diretora. E mais do que isso, trazer uma perspectiva, então eu peço seu voto, vereador Guilherme, porque trazer uma perspectiva de mudar minimamente algumas coisas. E é óbvio que a gente tem vários outros detalhes que a Câmara poderia estar à frente, como projetos pontuais, como, por exemplo, a compra institucional baseada em diminuição do impacto ambiental,
como, por exemplo, questões do qual a gente poderia estar protagonizando na cidade, como a mobilidade e o uso de espaços compartilhados com a própria sociedade, que são esses espaços aqui. Garantir que a população de Florianópolis venha e participe diretamente das ações legislativas. E um debate franco com a sociedade civil. E é isso do qual eu tenho certeza que a minha presença na mesa diretora, como vice-presidente, traria. Porque a gente tem um diálogo aberto com a sociedade, a gente tem um debate com vários movimentos sociais, a gente tem um debate e uma proximidade com várias lideranças comunitárias, do qual é necessário estar acompanhando diariamente as atividades da Câmara Municipal. Poderia, inclusive, repensar a dinâmica das comissões parlamentares e das comissões especiais. As comissões parlamentares, elas poderiam ser espaços de debates profundos sobre temas específicos, como a gente vem fazendo, por exemplo, na Comissão da Mulher, que é um espaço de escuta, um espaço de denúncia da sociedade, um espaço onde a Câmara sai aqui de dentro e vai lá para as comunidades fazer reuniões ordinárias da comissão. A gente não fez uma reunião plenária fora da Câmara Legislativa. A gente não tem uma atividade do qual a gente se aproxima da comunidade com os instrumentos do qual a Câmara tem. E isso sim é pensar diferente. Enquanto a Câmara e a mesa diretora for montada por acordos prévios, a gente não vai conseguir garantir do qual tem um plano específico determinado de aproximação com a comunidade. E aí reforça o debate, a discussão da antipolítica, do qual reforçou e do qual imperou, especialmente no último ano. As pessoas se afastando desse espaço e não vendo mais esse espaço como um espaço importante para construir política. Com todas as limitações, com todos os limites do processo eleitoral e do modelo democrático representativo, ainda assim valeria à mesa diretora, à presidente, ao vice-presidente, reforçar e reformar esse processo de aproximação com a sociedade. Então, é nessa perspectiva do qual a minha candidatura vem aqui hoje, nessa tribuna, pedir o apoio dos senhores vereadores, pedir o apoio também da sociedade, na necessidade da sociedade entender esses processos como o de hoje, de renúncia e de abertura de processo eleitoral, do qual aconteceu de uma forma rápida, que a sociedade não consegue participar diretamente, mas mais do que isso, numa perspectiva de ter realmente uma alternativa para essa cidade. Porque o que a gente vê, tanto no Poder Executivo quanto hoje no Poder Legislativo, é a manutenção dos mesmos senhores dos poderes. E isso é algo que a gente tem que mudar nessa cidade, porque a cidade está indo para um buraco dentro dessa perspectiva da manutenção dos poderes pelos mesmos senhores, pelos mesmos dominadores. Então, é fundamental a gente pensar numa perspectiva minimamente de mudança, e eu me coloco nesse lugar, de ser candidato a vice-presidente da Câmara Municipal, numa perspectiva de trazer a aproximação com a população, de trazer diversidade e pluralidade de pensamentos aqui para a mesa diretora, mesmo discordando com grande parte da composição, mas se colocando nesse papel, que é um papel ainda republicano do ponto de vista de participar desse processo de democracia representativa. Então, dentro desses pontos, quero aqui pedir o apoio, o voto dos senhores vereadores, inclusive pedir o voto daqueles que votaram no Pedrão, que votaram no Lela, para a gente compor, e mais do que isso, inclusive daqueles que votaram para o vereador Fábio Braga, solicitar esse voto na perspectiva da pluralidade de ideias, da diversidade de pensamentos para a mesa diretora, e dentro de uma perspectiva do qual a cidade precisa de mudanças concretas e reais. Então, peço meu voto e agradeço o apoio que vou ter com certeza, inclusive do terceiro candidato vereador, Catume, peço o voto para ele, para esse vereador ser o vice-presidente da Câmara Municipal. Obrigado. Obrigado, vereador Marquito.